Boa noite, meus queridos. Boa noite, minhas queridas. Então tá aí, a Loteca 941 acumulou mesmo. Temos aí 14 pontos está acumulado. E os 13 pontos, tivemos 17 apostas de um pouquinho mais de 10 mil reais, né? Então tá acumulado. A estimativa aí tá em 5 milhões e 300 mil. É um grande prêmio, acho que um dos maiores prêmios da Loteca até hoje. E saiu aqui a grade do 942. Eu já coloquei aqui a princípio alguns palpites, né? Pode ser que a gente mude aí até o final de semana, mas a princípio é isso. Jogo 1 é Vasco contra o CRB. Coloquei empate seco. Eu costumo aceitar alguns empates secos aí em todos os testes, viu? Coloquei uma bolinha aqui no Vasco, porque pode acontecer, né? Do Vasco também ganhar o jogo, mas eu acredito que o mais certo aqui é empate, eu vou de empate seco. Avaí, eu acho que dessa vez vai se recuperar, vai ganhar. Joguei Avaí contra o Remo, Avaí seco no jogo 2. Jogo 3, Guarani e Ponte Preta. Os campineiros, acho que vão empatar isso aí, para sair todo mundo feliz. Operário e Cruzeiro, eu coloquei o Cruzeiro seco, e é mais por conta dos casos de Covid, né, do Operário. Até lá, acho que ele não vai recuperar todo mundo não, ainda vai ter caso de Covid até lá, e vai jogar bem desfalcado. Então, acho que o Cruzeiro dessa vez vai ter a chance de ganhar. E se não ganhar, vai acabar caindo para a terceira divisão. Vai acabar caindo para a terceira divisão. O jogo 4, Flamengo e Bragantino, eu coloquei Flamengo seco, né? Porque é um grande plantel, tem uns bons reservas, então tem condições de ganhar de qualquer time. Mas eu coloquei uma bolinha aqui no Bragantino que pode acontecer dar uma zebra, né? Que o Bragantino também é um bom time e costuma aprontar, né? E para arrancar um empate lá não é difícil, não. Mas eu vou de Flamengo seco. Vila Nova e Coritiba. Eu acho que o Coritiba vai começar a ganhar jogos fora. Joga fechadinho. Ele tá com um bom time também, deu uma arrumadinha no time. Eu acho que vai jogar fechadinho, marca um golzinho e vai acabar ganhando do Vila Nova, na minha opinião. Náutico e Botafogo do Rio. Os dois vêm muito bem. Como eu digo sempre, o Botafogo contratou 19 jogadores, arrumou o time. Só que vai ser um bom teste, né? Eu acho que o Náutico também tá muito bem, tá com um time bom. Eu acho que vai acabar dando empate pelo equilíbrio dos dois. Internacional e Ceará. O Inter vem se recuperando, tem também um bom time. Eu acho que vai ganhar do Ceará. Apertadinho, mas vai ganhar. Bahia e Corinthians. Eu acho que é empate. O Corinthians vai jogar esse ano para não cair. E o Corinthians vai jogar sempre fechadinho, vai sempre arrancar um pontinho fora, de vez em quando uma vitória, perde outra, mas vai arrancar bastante empate fora de casa. 0-0, 1-1 e vai subindo aí para não cair. Figueirense e Mirassol. Eu cravei empate seco também. Só que eu coloquei uma bolinha aqui no Figueirense, que pode acontecer, né? Do Figueirense marcar um gol e ganhar o jogo, mas eu acho que mais para empate. Mesma coisa Santos e São Paulo. São Paulo deu uma caída boa de produção, né? Tem um bom time, mas deu uma caída. E o Santos vem embalado com a molecada. Eu acredito no empate. Um clássico paulista, os dois se recuperam, empate. Porém, coloquei também a bolinha do Santos, que pode acontecer, da molecada tá inspirada, bem inspirada e ganhar do São Paulo. Mas eu vou de empate. Atlético do Paraná e Atlético de Goiás. O Atlético do Paraná tá bem armadinho, é um time muito bom. Tem dificuldade de marcar gol, mas se marcar um gol, dificilmente alguém vai virar em cima deles e ganha o jogo. Então a dificuldade é marcar um gol. Marcou o gol, fatalmente o Atlético do Paraná vai ganhar o jogo. Virar em cima dele é muito difícil. Então eu coloquei o Atlético do Paraná seco. Fortaleza também está embalado, está com um grande time. O Fluminense, não sei, pode ser que poupe até alguns jogadores, né? Devido às outras competições, pensando mais para frente. E o Fortaleza bem arrumadinho em casa, a tendência é ganhar do Fluminense. Embora eu coloquei uma bolinha ali que pode acontecer também de dar um empatezinho, né? Um empate, fica bom para todo mundo também. E aí vai pensando nas outras competições aí no futuro. Juventude e Sport, eu acredito também no empate, 0-0, poucos gols, para ir somando pontos, né, no início do campeonato. Mas pode acontecer.
do Juventude marcar um golzinho também, e segurar e até o fim e ganhar o jogo de 1-0, no máximo 2-1, né? Poucos gols, e ganhar o jogo do Sport. São jogos aí muito equilibrados, todos os times aí vai tentar pontuar, sempre tentando arrancar um pontinho aqui, outro ali, para não ficar muito embaixo. E a intenção de muitos times aí não cair para a segunda e outros também não cair para a terceira, né? Então, primeira pensamento da maioria desses times aí é não cair. E aí depois, lá para frente, que vão pensar em algo melhor aí. Então, a princípio é isso. Esses são meus palpites aí, espero que tenha ajudado. 5.300.000. Um abraço a todos vocês aí, tá? E lá para sexta, sábado, a gente posta aí um joguinho, como sempre, com três duplos aí. Talvez com alguma mudança de palpite aí. Mas a princípio é isso aí. Meus queridos, minhas queridas, boa noite, um abraço.